atualizado o conceito de divórcio, porque afinal de contas a mulher estava sendo humilhada. Entendeu? Não, ele continuou com a doutrina do divórcio. Afirmar uma doutrina não é odiar pessoas. Agora, eu tenho uma tese, que é o seguinte. A igreja e o mundo é como se fossem duas pessoas que são obrigadas a se relacionar. Porque a igreja não pode sair do mundo. O testemunho da igreja é intramundos. E Jesus falou, né? Não oro para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, imagina duas pessoas que são obrigadas a se relacionar. Só que uma pede da outra uma coisa que a outra não pode entregar. Então, imagina nós dois aqui. Eu peço para você me dar uma coisa que você não pode me dar. Mas eu não posso deixar de me relacionar com você. Como será essa relação? Conflituosa, Tensa. difícil, tensa. Tensa. Então, a relação do mundo com a igreja é tensa. Aí o Papa fala não sei o quê, mas que absurdo. Mas você queria que o Papa falasse o quê, meu Deus do céu? O pastor diz que é pecado, mas o que você queria que ele fizesse? Veja, a relação é tensa. Aí eu te pergunto, o que o mundo pede da igreja com relação a este assunto? Aprovação, que a gente volta Mas aí atrás que dessa vai. visão. Aí as pessoas vão dizer assim, não, o mundo pede da igreja o respeito. Não é o respeito. Não é o respeito. É a concordância. Não, o mundo pede da igreja a convivência pacífica sem discurso de ódio. Não é isto. O mundo pede uma coisa, a aprovação teológica e moral de todas as práticas sexuais populares. A igreja não pode entregar isto. Um pai que tem um filho homossexual, que decide ver a sua vida longe das escrituras, não pode entregar isso. E por isso a tensão desse pai com esse filho vai ser difícil. Porque ele vai ter de amar o filho. Porque quando a gente fala muito teórico, fica agora, quando é teu filho, quando tem um nome, e eu atendo muitas famílias que têm filhos que foram criados na igreja e são homossexuais, decidem viver as suas vidas, e os pais entram em luto. Não é brincadeira, não é jogo de palavra. Eles entram em luto, não porque o filho morreu, mas porque morreu a expectativa que eles tinham do filho. A idealização que eles tinham do filho. Todo pai, toda mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. E aí tem uma hora que você precisa sepultar o filho ideal para poder amar o filho real, que te decepciona. Ah, mas não deveria se decepcionar. Mas é como as pessoas sentem. Elas se decepcionam, elas se sentem mal, elas se sentem culpadas. Se meu filho é gay, foi eu que errei. Elas sentem vergonha. É assim que eu tô falando a verdade como as pessoas sentem. Não deveria ser. Ok, você acha que não deveria ser, mas é assim que as pessoas, muitas delas, sentem. E aí, essa relação é tensa. Porque o pai, ele tem uma fidelidade com as escrituras, com Deus, e tem um amor com o filho. E ele vai ter de demonstrar amor com o filho, mas não entregar a aprovação. Ele vai ter que ser uma testemunha do evangelho e, ao mesmo tempo, amar o filho. Isso é difícil pra caramba. E o luto é da morte desse filho que eu queria ter. E aí muitos não conseguem sepultar o filho ideal. E se apegam a essa idealização e se tornam agressivos com o filho real. Realmente existe. A gente pode dizer, existem cristãos que têm filhos e maltratam os filhos porque eles são homossexuais. Isso existe. Que expulsam de casa, existe. Eu já vi vários. E eles estão tentando lidar com aquilo, ou evitam os filhos. Eu não vou lidar com isso, eu não aceito isso na minha casa, saia daqui, não fale comigo, você não é mais meu filho. Isso existe. É um pai que não está entendendo o evangelho. Esse pai não está assim porque ele consumiu tanto conteúdo evangélico que ele ficou assim. Não, ele não entendeu o evangelho. E o oposto também é a realidade. Às vezes, os filhos sentem que foram rejeitados pela família, não porque faltou amor, Exatamente. mas porque faltou aprovação. Aprovação, porque ele demanda aprovação. E aí o filho se revela homossexual pros pais, os pais amam, acolhem, recebem, é meu filho, e eu amo meu filho, mas você não vai viver assim, na minha casa você não vai trazer ninguém desse jeito. Eu não... São regras que se colocam. Claro, e não acha que é uma coisa boa, e vai pregar o evangelho, convidar o filho ao caminho do arrependimento, mesmo amorosamente e graciosamente, pra muitos isso não é o bastante. É o suficiente pra um tipo de ruptura que corta a família ao meio, né? E tem muitos filhos que vão dar ultimatos aos pais, né? Então, se você não fizer tal, se não aceitar o meu namorado, se não receber, se não for no meu casamento, você não me ama. Você não me ama. Agora, como é que você vive uma vida em que você fica dando ultimato pro outro, para confirmar o suposto amor? E eu vou dizer, tá? Isso é um tipo de imaturidade muito grande. Sabe de quem é que eu lembro? Eu lembro do Pirula. Eu queria do Pirula.
Sempre oro pelo meu amigo Pirula. O Pirula recentemente postou uma foto dele pós o AVC que ele teve, né? Ele com gato e tal. E muita gente comentando, né? E eu comentei. Eu geralmente falo com o Pirula, né? De cara, orando por você, pela sua recuperação e tal. Aí deu lá as polêmicas, né? Porque eu disse que estava orando por um ateu. Né? O que era pra fazer? Aí de amaldiçoá-lo, sei lá, não sei, pode. Tocar fogo na cara dele. Tô orando pelo ateu. Achando que era uma gracinha, que era uma, sabe, eu tentando zoeira provocar zombando. E tal. Cara, eu sempre orei pelo Pirula. E sempre dizia pro Pirula que eu orava por ele. E o Pirula, ele sempre me argumentou dizendo o seguinte, cara, eu sei que se alguém ora por mim, ele tá me desejando uma coisa boa. Ele quer o meu bem. E ele vai dizer, se você é o Pirula sempre me disse isso. Se você é um cristão, você crê que há um céu e um inferno, você crê que Jesus é a verdade, eu me sinto amado quando você prega pra mim. Eu discordo de tudo, não concordo com nada, não vou me converter, não vou crer em Deus. Mas quando você tenta, poxa, ele se importa comigo. Ele vê que você realmente acredita ele se importa comigo, ele quer meu bem dentro da perspectiva dele, o que se espera. Que não é a minha. E a gente vive numa sociedade que não consegue, cara, ter esse tipo de visão, que para esta pessoa, o que ela tá fazendo é uma coisa que na cosmovisão dela é o meu bem. Então, quando alguém prega, um pai que tem um filho que se revela homossexual, que sai do armário, né, como se diz, e o pai quer o evangelho pro filho, quer que o filho lute contra essas tentações, não quer que o filho viva essa prática, e o filho não entende que dentro da perspectiva do evangelho, do pai que segue a escritura, ele tá também amando o filho, não é? Mesmo que se discorde, mesmo que o filho não queira esse caminho, espero que ele queira o caminho do evangelho junto com os pais, ele tem que entender que ele está sendo amado pela família dele ainda. É verdade. Tudo bem, eu moro com meus pais, depois eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, quando eu sair da casa dos meus pais, mas existe um amor que se expressa. Pais podem fazer de uma forma não amorosa? Podem, acontece muito, infelizmente. Mas pais podem rejeitar a vida que o filho escolheu para si, e ainda assim amar profundamente os filhos que eles têm. Porque a nossa cultura tenta nos ensinar que amor é aprovação e concordância. Amor não é aprovação. Não é aprovação. Deus nos ama e não nos aprova em tudo. Eu vou te contar duas histórias. E aí são histórias difíceis porque não necessariamente acertaram, né? A primeira, eu sempre falo nas minhas palestras por aí, que um pai chegou comigo e falou, eu era instrutor da Marinha e toda vez que chegavam recrutas que eram efeminados, eu os torturava. Nossa. O que é um crime. E ele me contando, né? E haviam se passado vários anos, muitos anos, ele estava conversando comigo porque o filho dele havia dito que era homossexual. E eu lembro que ele me falou, ele falou assim, eu só sinto uma coisa, raiva. Eu só sinto raiva. Eu disse para ele, raiva não será suficiente. Mas é melhor ele assumir do que ele fingir que é outra coisa. Então, é raiva que você sente? Isso é uma emoção. É a maneira como ele lida com o luto do filho que ele não tem, ele vai ter que olhar para essa realidade, ele não quer olhar para essa realidade, ele tem raiva. Isso pode, logicamente, gerar agressividade. E aí, quando a igreja olha para esse cara, e para o filho dele, se ele conta a história sem esse contexto, vão dizer assim, não, esse menino tem que encontrar o evangelho. É verdade. E o pai tem de encontrar o quê? O evangelho. Então não é excesso de evangelho que produziu a raiva, ou somente a raiva. É a falta do evangelho, porque é agora que ele vai ter de entender, diante de um filho nessa circunstância, ele vai ter de entender o que é o evangelho, que é a graça de Deus, é a verdade de Deus e a graça de Deus juntas. E que raiva é um expediente limitante, pequeno, vai ter de aplicar outros tipos de virtudes para lidar com isso. Ele vai ter que conhecer a Deus de maneira muito profunda para confiar em Deus, para amar, sem aprovação. A outra história é de um casal muito amigo. Essa história é dolorosa, né? Poxa. É, de um casal muito amigo que o filho tinha por volta, acho que de 21 anos, e ele, mais novo, foi para a Europa estudar. É bem novo, 18, acho, uma coisa assim. Fez um tempo lá e ficou muito mal psicologicamente, estava depressivo e voltou para casa. Eles foram buscar o menino no aeroporto e eles chegaram em casa, falaram, olha, a gente vai ali comprar uma pizza e volta. Quando eles voltaram, o menino tinha acabado de chegar na casa, né? Ele os recebeu vestido de mulher e disse, agora meu nome é fulana. Ele nunca tinha falado nada sobre transgeneridade. Nada. Nunca, esse assunto nunca esteve presente. E tu imagina o baque que isso significa.
Porque eu sei que a galera que é militante, e tá tudo certo, você pode ser militante que você quiser. Eu não estou pedindo pra você concordar com nada, eu só estou olhar para a história. Você é uma família de cristãos, você tem um filho, ele é homem. Ele tem 21 anos, ele nunca foi pensado em transgeneridade. Chega um dia, do mais puro nada, porque foi assim que foi me relatado. Não, eu sei que na cabeça do menino, provavelmente essa coisa já existe há muito tempo, mas na cabeça dos pais não chegou até eles. Ele está vestido com a roupa da mãe e dizendo: meu nome agora é fulana. Você acha que esse pai, essa mãe, tem condições psicológicas de simplesmente falar: claro, tá tudo certo, é fulana. Eu queria ouvir, mesmo que não concorda com nada que a gente está falando aqui. Você acha que é simplesmente assim? Ah, no mundo do Twitter é. Não, é simplesmente assim. Aí você chega e diz: não, é minha filha agora, minha filha, é minha roupa. E é fulana, tá tudo certo. Eles não conseguem nem psicologicamente lidar com esse negócio, eles não conseguem nem elaborar esse negócio. Eles vão ter de, peraí, o que está acontecendo? Então, assim, é preciso compaixão para os processos dos filhos, das pessoas, porque sim, existem muitas pessoas sofrendo. Eu sei, a igreja erra. Eu conto várias outras histórias aqui de erro da igreja, de cristãos que são realmente são, né, pessoas com preconceito. Existe. Jesus também falou contra preconceitos, hipocrisias, etc. Mas também tem que ter compaixão com muitos irmãos que são piedosos, que não estão tentando matar ninguém, que não estão odiando ninguém. É que eles estão lidando com uma realidade que eles nunca imaginaram que ia acontecer. E eles vão ter o processo deles de lidar com aquilo. E nesse processo eles podem até errar, tentando acertar de qual é a minha posição nesse jogo. Meu Deus, e agora como é que eu lido com isso? Portanto, é tudo muito sensível quando a coisa é pessoal, quando a coisa não é só um debate político, quando não é só um debate doutrinário, etéreo, teórico, quando é uma coisa que tem sangue, que tem nome, que tem sobrenome, que é meu filho, que é meu pai. É aí que o evangelho se vai. Por isso que eu não tenho na rede social uma linguagem de guerra cultural. Eu prefiro falar sobre o cuidado pastoral, evangelização, discipulado, porque a guerra cultural tem o seu lugar. Eu não estou dizendo que ela não existe, eu sei que ela existe e ela deve existir, ela tem o seu lugar. Só que o discurso de guerra cultural, ele não é suficiente para lidar com o coração do pai, com o coração do filho, sim, com o discipulado, com a igreja que tem de amar, mesmo que sem aprovação.